E tem alguma lei bizarra, assim, que você já viu Algumas. entrando em pauta que você poderia compartilhar aqui pra gente? Gente, assim, dá pra fazer blocos, né, de leis ruins. Então, primeiro bloco de lei ruim são aquelas de data comemorativa. Então, Dia do Obreiro, a gente já teve a votação lá, a gente teve uma série de projetos ruins mesmo, de data comemorativa que não muda nada o jogo, não muda nada pra vocês, cidadãos. Gasta um baita tempo da Vamos fazer Câmara. o dia do podcast, né? Aí a gente não trabalha. Dia do podcast, enfim, tem várias datas péssimas lá. Desculpa te interromper, a gente fala muito isso no marketing também, porque às vezes a gente chega a ver algumas empresas, que assim, empresa gigante, e aí o conteúdo que eles postam é tipo comemorando o Dia da Árvore, por exemplo. Isso é conteúdo de agência, Nossa, que ódio. Nós somos totalmente a favor e contra o desmatamento, então vamos comemorar o Dia da Árvore. Tipo assim, cara, ninguém vai ligar pra sua postagem, tá ligado? Então tivemos esses projetos muito ruins de data comemorativa. Pô, a galera outro dia tava discutindo o nome que ia dar numa rua que chegava no Estádio do Galo. Viaduto da Massa. Falei, pô, sério mesmo, gente, precisa passar pela Câmara, assim? Eu acho que isso é um negócio que envolve muito mais a cidade e quem tá ali por trás do estádio do que medo de vereador. Aí você acha que os vereadores cruzeirenses vão votar? Assim, e tem uma outra classificação também que é a declaração de Belo Horizonte capital nacional de alguma coisa. O que é engraçado, né? Porque é a Câmara declarando que é capital nacional de alguma coisa, sem falar com o resto do Brasil. Então, Belo Horizonte é a capital nacional da cerveja. Pão de queijo. Outro dia passou da cerveja. Pô, galera do setor de cervejeiro foi no meu gabinete, pessoal da Ambev, dos produtores artesanais. Tem um ótimo contato com eles, até pra gente combater burocracia, né? Que eles passam e tudo. Mas assim, gente, Belo Horizonte não se tornou a capital nacional da cerveja artesanal ou dos botecos porque a Câmara declarou. Foi porque tem um boteco em cada esquina, então não precisa da Câmara ficar fazendo esse tipo de serviço, né? É porque Minas não tem mar. Aí a gente vai pro bar. E esses são os mais bizarros, mas sempre tem alguns projetos ruins também, do ponto de vista temático mesmo, né? Que são projetos que, não estão tentando legislar sobre um negócio que eles não têm alçada e ficam tentando criar uma burocraciazinha aqui em Belo Horizonte. Assim, tem projeto que, eu lembro o Matheus Simões, né, que era vereador antes de mim lá pelo Novo, revogou alguns projetos, tipo, regramento pra você dar nó na Praça 7 no seu cavalo, entendeu? Pra você amarrar seu cavalo na Praça 7. Essa é uma lei super obsoleta do passado, ninguém amarra cavalo mais na Praça 7. E tem alguns outros exemplos mais recentes, do tipo, a lei que fica na porta do elevador, da plaquinha, observe-se este está parado no andar, é uma lei municipal. Alguém teve essa ideia no passado e falou assim, olha, isso pode evitar acidentes, vamos criar. A lei que obriga a ter o Código do Consumidor em todo estabelecimento comercial, alguém inventou essa lei no passado. Então, existem essas leis brilhantes que até têm boa intenção de resolver um problema, que não resolvem e ficam gerando um acúmulo legislativo na cidade e que a gente precisa resolver, né? Essa do elevador é bizarro, né? Precisa ter um aviso. Tem que ter um aviso na porta de todo elevador falando, não entre no elevador antes de verificar se o mesmo se encontra neste andar. Eu nunca entendi, tipo assim, antes de eu desenvolver uma certa capacidade, assim, de leitura, eu li aquilo, eu nunca entendia, verifico, porque eu olhava pra porta e falava, meu elevador já tá aqui, tá ligado? Sabe aí depois que é eu lembrava gente? Que era o veículo elevador. Isso aí, alguém deve ter entrado no elevador sem olhar, caiu, machucou. Uma situação, às vezes, que gera sensibilidade. É o vereador tentando resolver, abraçou, levou e criou uma lei. E aí, eu tava até num colégio dando uma palestra esses dias, esse caso é engraçado. E aí, teve uma menina que, claramente, com um viés, me perguntou assim, Marcela, mas, pô, num país passando fome, com várias pessoas passando fome, os liberais estão preocupados com a plaquinha? Falei, cara, não é bem assim. Você tá usando de um discurso totalmente radicalizado com as duas situações para dizer que os liberais estão preocupados com coisas pouco prioritárias. Não é isso. Mas você quer ver como é que é o problema da plaquinha, da regrinha em cadeia? Você tem essa placa do elevador. Aí a empresa de elevador, ela tem que monitorar de tempos em tempos se a placa tá lá colocada no lugar, porque ai de um fiscal da prefeitura no prédio dele não ter a plaquinha, porque ele vai te multar se você não tiver com a placa no elevador do seu prédio ou da sua empresa. Então a empresa de elevador, ela precisa confirmar se essa regra tá lá. E, ao mesmo tempo, ela tem que ter um setor jurídico que acompanhe todas as alterações legislativas que possam vir a criar exigências para ela. Ou seja, ela já contrata um povo para ficar
monitorando regra, ao invés de contratar engenheiro para melhorar a tecnologia do elevador dela, para contratar os fornecedores de elevador num preço melhor. E aí, com esse tanto de burocracia, você cria um Frankenstein na sua empresa, que ao invés de estar contratando e pagando melhor pessoas que agregam produtividade, que vão te gerar uma renda maior, que vão te permitir gerar mais emprego, atender mais pessoa, você está criando aqui uma massa de escritório de advocacia e de contabilidade para monitorar a burocracia que tira emprego daquele cara que você está falando que está passando fome. Que às vezes é um cara que fez um curso técnico simples e vai começar a virar mecânico de elevador. Então, no fim do dia, importa sim a plaquinha, a regrinha para nós liberais, porque quando a gente vê o arcabouço de leis do Estado, nacionais e do município, é isso que gera no negócio. E é sempre no pequeno negócio que isso pesa, né? Pô, a lei do sal. Não podia ter sal em cima da mesa em Belo Horizonte. Eu ia falar dessa, inclusive, Essa agora. foi uma que nós revogamos lá, graças a Deus, né? Não podia ter o quê? Sal? Sal na mesa saleiro. do restaurante. Você não podia ter sal, saleiro, pacotinho de sal nas mesas. Porque senão você vai ficar Mas com pressão alta. E aí, pô, a intenção é boa, né? É só não comer muito sal. Exato. A intenção é boa. Pô, vou penalizar o empreendedor, porque é ele que fica pondo sal na mesa, a galera vai pro restaurante, vai pedir a batata frita e coloca o sal em cima e depois fica hipertenso. E realmente, né, Marcela, sobrecarrega o SUS, pessoa com hipertensão. Olha como que a narrativa é criada pra parecer uma boa ideia. E aí, na hora que você vai ver na prática, quantas refeições vocês fazem fora de casa, assim? Se você almoçar todo dia fora de casa por causa do seu trabalho, são 5 vezes na semana de pelo menos 15 refeições que você vai fazer. Então, você está dizendo que a culpa da hipertensão das pessoas está em 30% das refeições que elas fazem? Regra de Pareto básica, né, gente? 80-20. Então, assim, por que você não trabalha em... E aí, pensando na lógica de regulação, por que você não isenta de imposto, por exemplo, alimentos orgânicos, alimentos com menos sódio agregado, e você coloca os que têm mais sódio de forma mais cara, ou faça esse desequilíbrio dos impostos ali, para você incentivar um comportamento mais saudável na população. E aí, não. Educando a população. É melhor você punir as pessoas e o empreendedor tomava multa se tivesse o sal em cima da mesa. E aí é uma lei péssima, que é, primeiro, burocrática, porque é impossível fiscalizar o sal na mesa de todo mundo, ou seja, ela é inviável. Ela é uma lei que tenta forçar um comportamento no lugar errado, porque 80% das suas refeições são feitas em casa, você que produz. E ela ainda é uma lei que vai atrapalhar o pequeno negócio, né? Que é o cara que talvez nem fique sabendo dessa lei e que vai incorrer ali numa multa, numa taxa que ele vai ter que cobrar, uma multa, na verdade, e não resolve o problema. E, tipo, isso é um pouco de um reflexo do que é a vida mesmo, né? Se você for analisar, a vida... aquelas pessoas que se preocupam com os pequenos problemas, no final vão ser as mais problemáticas, né? Tipo, aquela pessoa que fica focando em coisa que, tipo, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela, mas ela cria aquela neura com uma determinada coisinha, ao invés de se preocupar com coisas que, tipo, vão tornar ela mais produtiva, coisas que, pô, realmente vão fazer a diferença no final do jogo, né? Então, acho que ficar se preocupando com coisa pequena nunca é uma solução. Acho que só prejudica mais do que vai ser a sociedade, do que vai ser a pessoa no final das contas. E na Câmara tem hora que a gente precisa entrar numas coisas pequenas dessa, porque quando você vai ver tem 235 mil coisas pequenas. E aí na hora que você soma dá uma coisa grande, né? Então, pega essa lei do sal. Exatamente por isso. Imagina. Tipo assim, uma coisa é você se preocupar com uma coisa pequena apenas, mas aí você começa a se preocupar com várias coisas pequenas que, primeiro, você não vai conseguir ter controle e aquilo ali já virou uma coisa na sua cabeça que, tipo, você virou uma bola de neve. Entendeu? Então você não consegue... E aí vira um problemão. Sim. Que é um somatório de pequenos problemas. Não, e teve uma outra lei também. Esse caso vale contar pra vocês, porque eu só falei uns que são super óbvios aqui, que todo mundo é contra. Deixa eu falar uma que divide opiniões. Tipo a lei que proíbe soltar fogos de artifício em Belo Horizonte. A verdade é que a lei ela tem 2 artigos, ela é muito simples, diz fica proibido soltar fogos de artifício no município, blá, 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 blá. E assim, gente, vocês já tiveram experiência, né? Quem tem cachorro sabe como é que eles ficam desorientados com os fogos de artifício. Criança, né? Quem tá enfermo, às vezes um idoso, etc., que tá acamado. Mas na hora que o fogo de artifício é soltado, assim, você sabe dizer de onde ele veio? Não tem como. Você vai, não, peraí, deixa eu ver quem tá com pólvora na mão, deixa eu ligar aqui. E a prefeitura chega na hora... Todo mundo, assim. Não tem como, entendeu? E eu fiz esse debate lá na Câmara, falei, gente... Eu sou super a favor da gente ter mais fogos silenciosos. É uma coisa que o mercado já tá trazendo. Que pra mim é um pouco da discussão de sustentabilidade, reciclagem. Pô,
O mercado já viu que isso dá dinheiro. Que a galera quer consumir produtos que sejam menos nocivos ao meio ambiente. Essa onda, né, de cuidar dos animais, do pet e tal, tá vindo, tem mercado. E se tem mercado, é muito mais fácil você fazer mudanças comportamentais do que você criar uma lei municipal que amanhã vai ter um fogo de artifício sendo solto ali e você não consegue fiscalizar. Por que não debater sobre uma regulação ali na compra? E aí fala regulação, os liberais. Vai regular. Calma, não é isso. Na compra, se você tem o endereço onde a pessoa vai soltar o fogo de artifício, quantos ela tá comprando, se ela tá comprando muito por ano, pode ser um grande produtor, precisa acompanhar esse cara de perto. Você consegue ter geograficamente lugares que você faz a fiscalização. Vou mandar o meu fiscal pro entorno do Mineirão no Réveillon, porque eu sei que é lá que vão soltar mais fogos, porque o pessoal comprou e disse que vai pra lá. Ah, Marcela, mas aí você tá fraudando. Gente, tá fraudando, mas basta pegar o cara 2 vezes fraudando e botar uma multa de 5 mil reais que você consegue resolver, que é um pouco da lei seca. Adianta mandar os bares pararem de vender bebida à noite? Porque as pessoas vão pegar o carro na balada e vão dirigir. Não, bota uma multa no cara de 5 mil reais, que a primeira vez que ele pegar o carro, tiver tomado 2 cervejas, tiver uma blitz no meio da nação do carro, e ele falar assim, nossa, eu tomei uma, tô em risco. É educativo. Então tem hora que é no amor, tem hora que é na dor, né? E esse tipo de comportamento, quando você quer incentivar, não adianta dizer que é proibido, que as pessoas vão continuar soltando, você não tem como fiscalizar, e aí você cria um ambiente de quê? De impunidade. Que é o que mais acontece no Brasil. Não tem problema não, ninguém nunca veio aqui me fiscalizar. Então, é outra lei também que a gente votou, super polêmica. A gente votou ela em primeiro turno, no dia que o Galo foi campeão. No ano passado. E foi, assim, peculiar, porque o que soltaram de fogos aquele dia, eu falei, por favor, que o cachorro não morra, que não tenha um acidente, porque votou eu e mais um vereador contra. E aí, no segundo turno, ela também passou com tranquilidade. E tá vigente, tá? Se vocês escutarem fogos de artifício da Copa, podem ligar pra prefeitura que eu quero vê-la fiscalizar.